Boa noite a todos, muito bem-vindos. É uma alegria hoje para nós aqui estarmos reunidos para, primeiro, celebrar aí a nossa Semana da Família e também celebrar ontem a conquista aqui na Câmara Municipal. Tivemos aprovado o projeto da inclusão do método Billings, realizado pela sociedade civil organizada, mas promovendo esse método natural também com a possibilidade na rede pública, como foi conversado, de nós realizarmos um piloto aí dentro de uma unidade básica de saúde, um sonho para nós, como o Dr. Malagodi disse ontem aqui durante a sessão, explanando aí a profundidade de todo esse projeto. E o que chamou muita atenção também na segunda-feira, após a palestra muito bem colocada do Dr. Malagodi, foi aquele testemunho da Edilane Fantini, né? Que veio aqui dizer que, olha, há quanto tempo que o senhor realizou aquela palestra, aquela orientação, aquele acompanhamento com aqueles jovens na Vila Marlene, e que teve uma transformação da vida daquelas pessoas, da vida daquelas jovens. E a minha esposa, a Mariana, comentou comigo dizendo: nossa, é algo tão simples, mas que pode mudar a realidade de uma sociedade. Olha a profundidade disso tudo. Então eu quero aqui parabenizar mais uma vez o Dr. Malagodi, vocês que estão há tantos anos da pastoral familiar à frente desta causa, a Olga, o Valdir, todos vocês estão de parabéns. Eu estou chegando agora como um entusiasta, como aquele que quer se colocar à disposição para ajudar a construir isso tudo. E conversando com vocês naquele dia que surgiu esse desejo de conhecer qual cidade que já coloca em prática isso. E aí nós fizemos o levantamento, né? A Ana Beatriz, que está à frente do Team Stars, se colocou à disposição, dizendo que em Cachoeira Paulista, o método Billings é aplicado na rede pública. E eu agradeço a Olga, o Valdir e a Ana Beatriz. Nós fomos para lá, o Dr. Malagodi não pôde ir, que estava em viagem, né? Não pôde ir. Nós fomos para Cachoeira Paulista conhecer como que eles executam esse trabalho lá. E conversamos lá com esqueci o nome dela agora, a Fabiana, exatamente. Nós fomos lá conversar com a Fabiana, que é uma das responsáveis dentro do Centro Médico Padre Pio, lá em Cachoeira Paulista, que é a responsável pelo método de ovulação Billings. E ela deu toda a orientação para nós de como era praticado tudo lá. Nós já estávamos conversando, né, Olga? Para 600 mulheres fazem o acompanhamento. É uma coisa assim maravilhosa que acontece lá. E nós pensamos, o porquê nós não disponibilizamos isso também aqui na cidade de Jundiaí? Voltamos, montamos um projeto. E dentro desse projeto, fomos conversar com a esposa do prefeito, com a Vanessa, apresentamos para ela toda a nossa proposta, tudo aquilo que a gente teria em mente de colocar em prática em um projeto piloto. Tivemos o apoio da primeira-dama, né? Primeiro conquista a primeira-dama para depois o prefeito, né? Tem que ser por partes. E aí depois conversei com o prefeito, ele falou, não, coloque sim aí esta proposta para ser avaliada, vamos fazer um trabalho piloto, vai ver como que a gente... Então nós estamos aqui, caminhando em passos de bebê, né, mas com uma expectativa muito boa, de fato, de colocar em prática isso tudo. E agora nós estamos aí, esperando o próximo passo, conversar com o prefeito, para nós nos reunirmos, ver também os monitores que poderão se colocar à disposição como voluntários também para fazer esse atendimento, conhecer a parte jurídica, né, de como pode ser feito isso, como nós vamos estar dentro também
unidade básica de saúde, ter todo esse cuidado também para conseguir viabilizar isso tudo. Então, é um pioneirismo que um mérito de vocês que estão há tantos anos construindo isso tudo. Então, aqui fica o meu agradecimento mesmo a cada um de vocês e peço cada vez mais o apoio para que a gente possa dar continuidade a isso tudo. Nós não sabemos em que tempo as coisas irão acontecer, mas nós temos a certeza de que Deus vai à frente, né? Deus vai à frente e Ele vai abrindo aí os caminhos para nós. E outro fato muito importante que eu partilho com vocês é a criação dessa frente parlamentar em defesa da família, que nós, graças a Deus, foi aprovado o requerimento, onde nós temos 15 vereadores que votaram favorável e se dispuseram a fazer parte dessa frente parlamentar. O que é essa frente parlamentar? É a união dos vereadores acerca de um tema. E o tema aqui proposto é a defesa da família, os nossos valores. Então, o que essa frente vai promover? Justamente isso, fóruns, debates, audiências públicas, para que nós possamos nos aprofundar nos temas relacionados à família e depois também elaborar um relatório, e desse relatório elaborar políticas públicas para garantir os direitos, né, e também reforçar os deveres. Não é só direitos, os pais também precisam ter os deveres para com os seus filhos e assim refletir para a sociedade, porque a família é a mais importante instituição da nossa sociedade. Então, eu agradeço muito, né, a Deus em primeiro lugar, a vocês pelo estímulo. Nós sabemos que a cada passo nós precisamos comemorar. Diante de tantas notícias ruins que nós temos ouvidos nesse tempo, né, nós temos que celebrar também as conquistas que Deus proporciona para cada um de nós. Então, eu faço aqui a abertura nesta noite, apresentando a Olga Spadoni Pereira, que é uma grande amiga, professora, educadora, psicopedagoga, também tem uma grande experiência dentro da área de educação e que vai nos, além de tudo, ainda uma experiência maravilhosa de vida, que vem partilhar conosco esta palestra aqui nesta noite. Somos todos especiais. Eu peço uma salva de palmas para a Olga. Boa noite, é uma alegria estar aqui nesta casa, a convite do vereador Douglas Medeiros, né? Nessa semana da família da Câmara Municipal e que comemoramos também a Semana da Vida. Agradeço a Pastoral Familiar, nossos amigos que estão presentes aqui e a todos os amigos também que hoje vão partilhar essa reflexão, né? A Mariana com seus filhos, sobre pessoas especiais. Então, eu escolhi 2 grupos de pessoas, 2 segmentos. As pessoas especiais e os idosos. Porque todos nós somos especiais. Todos nós somos seres singulares. Nós somos seres únicos. Inclusive, nós não piscamos um igual ao outro. Não existe nada igual. Então, todos nós realmente somos especiais. Mas existem pessoas que são mais especiais. São aquelas pessoas que a sociedade muitas vezes exclui, porque ainda não descobriu todo o potencial e todo o aprendizado que essas pessoas vieram nos trazer, né? Então, para iniciar, é um texto curto, que eu peço a licença de vocês para ler, e depois nós vamos comentar isso aqui. Minha história, são 2 fragmentos de um texto.
A minha história é feita de batalhas e a vida me deixou marcas importantes para me tornar quem sou hoje. Sou um pouco caipira, herança deixada pela minha avó. O trem da minha vida segue seu curso e ele não teria sentido sem a presença das amigas de luz neste trem. E tenho certeza que outras amigas virão para percorrer esta viagem comigo. Vejo em cada dificuldade uma oportunidade de recomeçar. Olho minha jornada até este momento e vejo cada dia como uma vitória. A felicidade é minha força, minha melhor emoção. Acredite em sua luz, tenha coragem, não desista. A batalha é constante, mas o resultado depende unicamente daquilo que você tem em seu coração. Bruno Vinícius de Azevedo. E quem é Bruno Vinícius de Azevedo? Vocês têm ideia de quem possa ter escrito esse texto? A idade da pessoa, mais ou menos? O que vocês imaginam? Esse texto, ele foi escrito por um jovem de 20 anos que tem paralisia cerebral atetoide. Eu tive o privilégio de ser escolhida por ele para organizar o seu livro. Então, periodicamente, ele me envia os textos e eu estou organizando o livro com ele. De um acidente de parto, ele ficou comprometido para o resto da vida. Ele é cadeirante, ele tem movimentos involuntários, ele tem o cognitivo preservado, conseguiu cursar até o 3º ano do ensino médio, mas ele não tem movimentos com as mãos. Agora ele está começando a ter movimentos com os pés, então agora vai ser explorado bastante esse movimento que ele está começando a ter, essa sensibilidade com os pés. E um texto desse, ele demora mais ou menos para ser escrito 1 mês, 1 mês e meio. Porque ele emite apenas alguns sons que têm que ser interpretados. Então eu digo assim, uma pessoa que vê o Bruno, ele é uma pessoa incrível. Não tem ideia da espiritualidade desse jovem. E todos os seus textos têm a mesma linha. Ele é feliz. Ele é muito feliz. E, inclusive, nós fizemos um pacto, e eu tenho guardado em minha casa uma caixa que foi lacrada há uns 3 anos atrás, e que ele determinou o dia que essa caixa vai ser aberta. E cada um escreveu um desejo, um projeto de vida. Uma das pessoas já faleceu, mas a caixa continua lá, aguardando o dia de ser aberta. Faltam apenas 2 anos para ser aberta. Então, eu quero chamar a atenção, no início da minha fala, que é mais uma reflexão sobre o especial, como nós, às vezes, limitamos as pessoas. E o especial, ele tem um poder ilimitado. O ser humano é ilimitado. E quando uma pessoa vê o Bruno, já o discrimina. Não tem ideia daquilo que esse moço representa. Né? Então, o Bruno é para a gente começar a nossa reflexão. Aí nós vamos começar a perguntar, o que é ser especial? O que é ser uma pessoa especial? É uma pessoa diferente? Sim, é diferente. Mas ela tem atributos que eu só comecei a conhecer, sinceramente, em 2004. Em 2004, a minha trajetória com especiais teve seu início. E acho que Deus vai trilhando os caminhos que Ele deseja. E eu quis trabalhar com cegos. E a única forma de eu trabalhar com eles seria através de um concurso público, por um determinado período de tempo. Eu prestei o concurso, fui aprovada e comecei o meu trabalho com eles. Esse ano que eu passei com eles, eu não ensinei nada, eu aprendi. Eu aprendi
o que é a alegria de viver, por incrível que pareça. Infelizmente, a Iva não está presente hoje, não é? Mas quem convive com a Iva, que era deficiente visual, se admira do potencial dessa moça, da alegria que ela tem. Ela é politizada, ela participa de todos os movimentos. Então, eu comecei a descobrir um mundo novo em 2004. Gostei tanto, fiz grandes amigos, que até hoje eu convivo com eles, com alguns, e passei a estudar. Passei a conhecer mais esse mundo. Aí, na instituição que eu trabalho, me convidaram para dar aula de educação especial. Coincidência ou não, mas eu fui começando nesse campo. Aí a faculdade montou um projeto para trabalhar com alunos do ensino superior especiais. E eu faço esse trabalho até hoje. Eu acompanho os alunos sobre acessibilidade, com a questão de apoio pedagógico. Um deles eu acompanho nas avaliações. E assim eu fui crescendo nesse trabalho. Até que Deus resolveu nos presentear com uma criança especial. E chegou a Catarina para nós. A mãe da Catarina também trabalhava com especiais também. Então, dizer que foi fácil? Não, não foi fácil. Mas nós já tínhamos uma estrutura para enfrentar os obstáculos, né, os desafios. E a Catarina chegou para nós para modificar a nossa vida, para melhor. Né? Então, tudo foi assim, planejado, não por nós. Então, ser especial, vamos imaginar, é um ser humano que enxerga a vida além dos 5 sentidos. Porque nós enxergamos apenas o que nos é visível, o que nós ouvimos, o que nós experimentamos. É o olfato, o paladar, a visão, a audição. O especial não. Ele penetra num mundo que a nossa inteligência não nos permite penetrar. Por isso que nós que trabalhamos com especiais, almejamos que um dia essa sociedade tão excludente consiga penetrar nesse mundo e se humanizar. Porque somente quem tem contato com esse mundo é que sente o preconceito, muitas vezes. Quando você ouve alguém dizer assim, mas ela brinca? Eu conheço um chá que vai tratá-la, viu? E vai curar ela disso daí. A gente ouve isso. Ou mães que proíbem que seus filhos brinquem com os especiais. Manda lavar a mão, porque pode ser uma coisa contagiosa. Tudo isso nós passamos. Temos aqui a Ana também, que conhece bem esse mundo, não é? Então, a gente vai, assim, aprendendo a se humanizar e aceitar também esses preconceitos, porque as pessoas não têm culpa disso. Não tem culpa. É um aprendizado que vem com a própria vida. Não é? E quem tem um pouquinho mais de visão deve trabalhar para ir aos poucos mudando a sociedade. Né? Então, é enxergar a vida além dos 5 sentidos, porque nós somos cegos de tanto ver. E eu gosto muito de uma frase do Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, em que ele diz assim, o essencial é invisível aos olhos. O que realmente importa na vida, nós não vemos. Ele está escondido em um mundo impenetrável, muitas vezes, que o especial consegue penetrar. A capacidade de amar. Uma pessoa com síndrome de Down tem uma capacidade de amar que é inimaginável. E não só o Down, todos eles. Né? E quem falou essa frase pela primeira vez foi um monge budista, numa palestra em que ele deu na Amarati. E ele perguntou para os profissionais no dia, vocês sabem por que vocês estão aqui? Por que vocês foram escolhidos para trabalhar aqui? E aí ele falou,
de enxergar a vida além dos 5 sentidos, né? Agora, vamos imaginar o bebê ideal ao bebê real. O que é a chegada de um bebê numa família? É uma linda viagem. E uma mãe de uma criança especial, ela fez uma analogia muito interessante entre uma viagem à Itália e a chegada de um bebê especial. E ela diz: imagine que o seu sonho é conhecer a Itália. Então você compra vários guias, você pesquisa sobre o país, você traça todos os pontos que você vai visitar, você sonha em conhecer as obras de Michelangelo, de Da Vinci, andar de gôndola em Veneza, e você fica preparando tudo, aguardando o grande dia. Até que chega o dia da viagem. Você até aprende algumas palavras em italiano. E quando chega o grande dia, você pega a sua mala e vai para o avião. E a viagem transcorre normalmente. Mas, quando ela termina, o comissário de bordo chega e diz assim: você chegou, pode descer. Você chegou à Holanda. E a mãe diz: não, na Holanda não. Os meus planos eram chegar na Itália. Eu fiz tudo, aprendi até a língua. Ele diz: agora você vai ter que aprender uma nova linguagem. Você vai conhecer outras pessoas, outros grupos de pessoas. E se você ficar lamentando que você não chegou à Itália, você não vai descobrir a beleza das tulipas, os Rembrandts, as obras de Van Gogh. Aprecie a Holanda e talvez você se apaixone mais do que pela Itália. E é assim a chegada de um bebê especial. Você tem um projeto, você fez tudo, mas de repente o bebê real não é o ideal, não é aquilo que você sonhou. Porque um bebê, quando ele chega, ele vem carregado de expectativas, os pais fazem projetos, e quando esse bebê chega, que não é o bebê que você esperava, tem que haver uma mudança. Mudar o plano de voo, né? Mudar os seus projetos. No começo é difícil? Com certeza. E é difícil, e tem um período de luto que tem que ser passado. Mas depois, eu sempre digo isso, as mães de uma criança normal, elas ficam muito felizes quando as crianças sentam, quando as crianças sorriem, quando faz a primeira garatuja. Mas de uma mãe especial, não. A mãe de um filho especial, ela celebra as pequenas vitórias que as mães de filhos normais não percebem. É um traçado. O dia que a Catarina fez um círculo, nós celebramos, porque é um momento de celebração. E eles são tão maravilhosos que recentemente, onde nós moramos, a luz constantemente acaba, é uma zona rural, e a luz acabou e nós enchemos a casa de vela, todo mundo reclamando que não tinha energia. De repente a gente ouve a Catarina bater palma, é pique, é pique. Então eu falo, meu Deus, que lição, é o que nós temos para o momento, então vamos comemorar. E é isso que a gente vai descobrindo com uma criança especial, né? E com as mães especiais que não gostam de ser chamadas de mães guerreiras. Elas são mães como qualquer outra. Elas não gostam disso, desse título aí. Porque mãe guerreira? Não, nós somos mães como vocês, né? E aí a gente pergunta, o que é ser normal? Será que nós somos normais? É um questionamento, né? O que é ser normal, né? E aí no campo educacional, né, a inclusão. O nosso sistema de ensino é excludente. E isso eu posso falar com segurança, porque a gente convive nesse meio, né? O que nós temos hoje no ensino não é inclusão,
é uma integração, é bem diferente. Qual que é a diferença entre inclusão e integração? Quando um aluno especial chega numa escola, ele encontra uma escola pronta. Ele vai ter que se adaptar à escola. Ele é integrado. A inclusão é o oposto. É a escola que se adapta para receber esse aluno. Então, são pouquíssimas escolas que nós podemos dizer que são inclusivas. Pouquíssimas escolas. Mesmo escolas particulares não estão preparadas para o diferente. E a lei garante isso. Uma criança especial, se ela precisar de um professor de apoio, a escola não pode cobrar isso dos pais. A escola é que tem que bancar esse professor. Então, é muito comum as mães de filhos especiais saberem que existe a vaga na escola, vão lá, não falam que o filho é especial, e depois, quando fala que a criança é especial, a vaga não existe mais. Isso é muito comum. Aí são dados os vários motivos, e aquela vaga não existe mais. Porque pessoa especial dá um pouco de trabalho, né? O nosso modelo educacional, ele é tão excludente, que até a avaliação é igual. Não existe, a Celina também, que se aposentou como diretora, entende bem disso. As classes são heterogêneas, não existe classe homogênea. Nós somos pessoas diferentes, que aprendemos de maneiras diferentes. E da forma como tudo está estruturado, todos têm que dar o mesmo retorno. Então, a avaliação de uma criança especial tem que ser diferenciada. Eu acompanho as avaliações do nosso aluno, onde eu trabalho, e eu fico muito preocupada quando eu digo assim para os professores, façam uma avaliação para ele com o conteúdo que vocês trabalham, mas adaptada para a realidade dele, de uma forma mais simples, né? E as coisas que chegam, muitas vezes, são decepcionantes. Temos professores que têm muita boa vontade, e temos aqui outros que têm boa vontade, mas têm um pouco de medo. E não precisa ter medo. É o que eu sempre falo, não precisa entender de síndromes, nós temos que entender de gente. Professor tem que gostar de gente. Se você não gosta de gente, não vai ser professor. Porque aluno tem piolho, aluno cheira mal, aluno às vezes não aprende porque tem fome. Aluno tem dificuldade porque não teve uma educação básica eficiente. Nós temos jovens hoje com grandes dificuldades, porque do 0 aos 6 anos não foram bem trabalhados. Vocês sabem qual é a fase mais importante do ser humano para a aprendizagem? É do 0 aos 6 anos. Por isso, a educação infantil, ela deveria ser muito valorizada. O professor de educação infantil deveria ganhar mais que um PhD, porque ali é a base da vida de uma criança. E nem sempre os investimentos são nessa área. Então, há muita coisa a ser feita. Já galgamos muita coisa. Já temos avanços, várias convenções internacionais, várias leis, mas o que nós precisamos mudar, e isso eu falo sempre, falo para os meus alunos, é a consciência. Não adianta ter leis se a sociedade não tem a consciência para mudar. E todo ano eu faço um trabalho assim, quando eu leciono essa disciplina. Eu faço uma pesquisa da mudança de olhar. No começo do semestre, eles têm um olhar. Eles registram isso. E no final do semestre, não todos, mas a grande maioria muda o olhar. É um olhar mais humanizado. Porque todo preconceito que eu tenho contra outra pessoa é porque eu me julgo melhor. Todo preconceito é gerado pela superioridade que eu sinto em relação ao outro. Né? E quando eu digo assim, de avaliação homogênea, para todo mundo igual, né? O especial, o disléxico, por exemplo, ele tem que ter uma avaliação diferente. Se ele não consegue escrever, faça uma avaliação oral.
Então, cada aluno tem a sua especificidade. É difícil atender a cada um, mas o especial tem que ser atendido. Então, trabalhar o diferente na sua necessidade é tratá-lo como igual. Entende? Isso é incluir. Né? E um psicólogo americano, o Gardner, ele tem uma teoria muito interessante das inteligências múltiplas. Agora, façam um teste vocês aí. Qual é a inteligência ou as inteligências que vocês têm mais desenvolvidos? Todos nós temos as 7. Hoje já existem 9, né? Que outros pesquisadores, a partir da teoria do Gardner, criaram outras. E tem uma que eu acho muito linda, que é a inteligência espiritual, que diz que é um ponto de Deus no cérebro humano. Né? Só que o Gardner fala da 7. E 7 é um número importante, né? É um número místico, um número perfeito. Nós temos certas habilidades, né? Certos dons. Há pessoas que têm uma habilidade linguística. São pessoas que trabalham em áreas assim, de escrever, de falar, professores, advogados, né? Ou outra profissão que envolva a linguagem. Tem pessoas lógico-matemáticas. Tem pessoas sinestésicas que têm uma habilidade corporal muito grande. São os artistas, os bailarinos, os atletas que trabalham, têm essa habilidade corporal. A musical, a interpessoal, que são pessoas que têm facilidade de relacionamento uns com os outros. Que há pessoas extremamente inteligentes, mas que não têm um relacionamento interpessoal eficiente, né? Temos a intrapessoal, que é eu comigo mesmo, né? Essa pessoa que vive bem com ela, né? E temos a espacial, que é a profissão de engenheiros, de arquitetos, decoradores, que é como lidar com espaços. E quais são as inteligências que as escolas priorizam? Quais são? A linguística e a lógico-matemática. É ou não é? Tem um monte de aula de matemática, um monte de aula de português. Mas artes, imagina, pouquinho. Filosofia, então, para quê? Não é? Então, a escola esquece das outras inteligências. Pode ser que o meu aluno não seja bom de matemática, mas ele tem uma capacidade sinestésica muito grande que pode ser trabalhada. Então, se a escola passasse a ter esse olhar diferenciado para outras inteligências, haveria uma humanização na educação. Porque o fracasso escolar é sempre culpa do aluno, e nunca do sistema, e nunca da escola. É o aluno que não aprende por isso, isso, isso. Mas e eu, professor? E eu, sistema? Não é? Então, é nesse sentido que eu digo que o nosso sistema de ensino, ele tem que ser mudado. Ele é excludente mesmo. Né? E como que o diferente pode entrar nesse campo? É muito difícil, são muitas barreiras. Né? E aí vai uma outra reflexão. O que é ser uma pessoa deficiente? Essa habilidade eu não tenho. Não sei se vocês têm essa habilidade, né? Então, o que é deficiência? É não eficiência em alguma área. Porque toda deficiência está ligada à funcionalidade. Eu sou eficiente para algumas coisas e deficiente para outras. É só isso, gente. Porque o deficiente, ele tem muitas eficiências. Ele não tem para isso ou para aquilo. Mas ele tem muitas. Tem mais que nós, muitas vezes. Não é? E o nosso corpo é de uma perfeição tão grande que o cérebro, ele vai substituindo as coisas. Por exemplo, eu perco um dedo, eu perco o dedão, que é importantíssimo. Por que o dedão é separado dos outros dedos? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem um porquê. Imagine vocês têm o dedão. Gente, para escrever, abrir uma maçaneta. Mas se eu perco o dedão? Eu fico deficiente, mas me sobram 4 dedos. E se eu perco a mão? Não tem problema, eu tenho pés, eu tenho a outra mão. E se eu perco as 2 mãos? Eu tenho os pés. Então, o cérebro vai substituindo, não é?
Então, eu sou deficiente, mas tenho outras deficiências, né? O que nós precisamos? Quebrar paradigmas. E, felizmente, existem os pioneiros que vão em busca do novo e vão quebrando barreiras. E inclusão, gente, tem que quebrar paradigmas. É muito difícil. Eu vejo a luta de muitas mães que não têm recursos, que vêm de trem das cidades próximas com seus filhos cadeirantes, pegam ali a ferroviários e vão até Amarati, levando a cadeira de rodas, tomam um ônibus com a cadeira de rodas, e são alegres, gente. Então, eu digo assim, elas vão quebrando paradigmas, vão mostrando para nós o que pode ser feito, o que pode ser mudado. É só a gente olhar, gente. É só a gente abrir o nosso coração e o nosso olhar, ampliar a nossa visão, né? Então, vamos lá. Deficiência é a não eficiência em qualquer área da vida, né? E é todo e qualquer impedimento de se alcançar um nível excelente de desempenho na sociedade, né? Então, é o impedimento pleno do potencial humano. Pleno. Alguma coisa eu não consigo realizar, né? E vocês já ouviram falar de deficiência genuína e tradicional? Eu acho que aqui não tem ninguém deficiente. Olhando assim para vocês, tem alguém deficiente aqui ou não? Só a Ana? Valdir? Nós estamos em quantas pessoas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 pessoas. Temos 22 deficientes, 23 comigo. Todos nós somos deficientes, genuínos. Nós não somos bons em tudo. Tem muita coisa que nós não conseguimos fazer. Quem aqui é um exímio cozinheiro? Aqui tem umas cozinheiras maravilhosas, né? Que eu conheço, que eu já experimentei. Quem aqui conhece bem o motor de um carro? Então, veja bem quanta deficiência que nós temos, né? O corrupto, uma deficiência moral. Então, aqui não tem, graças a Deus, essa deficiência nós não temos aqui. Mas vamos lá, todos nós somos genuínos, deficientes genuínos. E tem o tradicional, que são os sindrômicos, os cadeirantes, deficientes visuais, auditivos. Então, na medida em que eu me assumo deficiente, eu entendo a limitação do outro. Se eu não sou bom em tudo, eu respeito o outro que também não é. Isso vale para a nossa vida familiar, para a nossa vida em comunidade, não é? É uma reflexão que eu acho muito interessante, né? E essa imagem aqui dessa criança, esse é o retrato do deficiente. Olha só, ela tem uma prótese toda colorida, então é como a Catarina fez, é o que temos para o momento. Então vamos fazer da nossa deficiência uma alegria, né? Um motivo de alegria e de viver a vida, né? E uma coisa importante, não é correto nós dizermos pessoas portadoras de deficiência. Algumas leis mais antigas, elas têm essa terminologia. É errado. Eu vejo até nos jornais, em entrevistas, até na televisão, nas grandes mídias, os jornalistas dizerem assim, né? A pessoa portadora de deficiência. A pessoa não porta uma deficiência, ela tem uma deficiência. Então, a ONU, em 2006, ela mudou a terminologia e é pessoa com deficiência. E o Brasil ratificou em 2008, então essa é a terminologia correta. Ou então eu posso dizer, pessoa com necessidade especial ou necessidade educacional especial também não é correto, não é incorreto. Mas portador de deficiência é incorreto, tá? E agora, como tratar corretamente a pessoa deficiente? Simples, do jeito mais natural possível. Quanto mais
eu fico assim com receio de tratar essa pessoa, mais eu estou reafirmando a sua deficiência, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que é deficiente visual e ele diz: olha, Olga, como eu não gosto quando gritam comigo. Eu não sou surdo, eu sou apenas um deficiente visual, né? E ele fica muito bravo com isso, muito bravo mesmo. Ele fala: eu não quero ser um espetáculo para ninguém. E ele faz a deficiência dele um motivo de piada. E quando ele casou, eu fui ao casamento e cheguei atrasada. E ele já estava no carro. Aí eu fui lá, falei: puxa vida, deixa eu dar um abraço em você, né? Cheguei atrasada. Ele falou: por isso que eu não te vi na igreja. Né? Então é assim, ele é muito brincalhão. E eu presenciei uma cena com ele que eu me espantei, não deveria, mas eu me espantei, porque ele leva a bebezinha dele para a creche, ele vai com a bengala, a bolsa, e ela no colo e toma ônibus, com a bebê, porque a esposa trabalha. Então, a gente enxergando, já tem receio de andar com uma criança no colo, imagine uma pessoa com deficiência visual, né? E ele, numa boa, ele vende Natura, gente. Eu compro Natura dele. E ele entrega direitinho. Ele fala assim: só confere, esse é isso mesmo. Então, ele é uma pessoa muito bacana. Ele passou num concurso público, ele fez a prova em braille e não querem dar a vaga para ele. Então, ele está com o processo correndo. É incrível. Se ele pôde prestar o concurso e foi aprovado, por que ele não pode começar a trabalhar? Então, vejam quantas barreiras que as pessoas especiais, né, enfrentam. E a Iva, amiga deles, é outro exemplo. A Iva é massagista, massoterapeuta, e ela trabalha em São Paulo, ela toma metrô, sozinha. O Douglas conhece bem a Iva, né? A Iva é surpreendente. E ela diz assim: não tem problema, não. Se eu vejo que estou com dificuldade, eu pego no primeiro braço que eu vejo. Ela é tranquila. E ela faz massagens fantásticas, gente. E dá o endereço que ela chega. Ela chega em qualquer endereço. Então, vamos tratar essas pessoas da forma mais natural possível, né? Logicamente, conforme a deficiência, ela tem suas limitações. Isso nós temos que reconhecer, né? Mas o que é preciso é desenvolver ao máximo a autonomia dessas pessoas. Porque a grande preocupação das mães de filhos especiais é a mesma. A primeira preocupação: o que vai ser deles quando eu morrer? É a grande preocupação. Então, quanto mais eu desenvolvo a autonomia das crianças e dos jovens e do adulto, mais independente ele vai ser. E alguns são muito melhores, né, que nós. Nós temos um casal, mora no SECAP, né, eles são casados. Eu dei aula para ela, inclusive. Os dois são deficientes visuais, moram sozinhos. Encontraram as estratégias deles. A camiseta dela, a etiqueta, ela faz um V. E a dele tem um outro código lá. Vivem normalmente. Ele me falou: olha, vai lá um dia comer o bolo de fubá. Ela faz um bolo ótimo, mas a comida dela é ruim. Então, eu cozinho bem e ela faz bem o bolo de fubá. Então, você fala: gente, como pode os dois morarem sozinhos, né? E vivem, trabalham, muito bem. Outra coisa, nunca recuse a ajuda de uma pessoa especial. Porque se ela oferecer ajuda, é porque ela tem consciência da capacidade que ela vai ter de executar essa função, tá? Então, é muito difícil para ele, quando ele se sente impotente, desprezado, discriminado, quando você não aceita uma ajuda, né? E também não ficar assim como eu fiquei, né, admirado diante de um fato que eles fazem, porque para eles é normal, né? É que nós, quando você fica muito espantado, é porque você não confia no potencial dele. E aqui uma frase que eu gosto muito também, que eu tenho usado muito quando eu trabalho com especiais: as pessoas com deficiência têm deformidade no físico, mas não no espírito. São muito mais evoluídas e não sentem inveja da sua perfeição.
eu nunca, até hoje, eu nunca vi um deficiente reclamar da sua condição. Eu tenho várias lembranças do período que eu trabalhei com os deficientes visuais. E quando eu falei que se celebram muitas coisas, eu me lembrei agora que uma vez eu estava com uns papéis laminados e tinha um rapaz com uma visão mínima, né? E eu fiz um trabalho com cola plástica. Então, eu pedi a ele que colocasse a cola, assim, aleatoriamente no papel, cola colorida, e depois eu fechei o papel e abri. Aí ele me falou, o que formou aí? Eu falei, nossa, uma borboleta maravilhosa. Ele falou, que cores que ela tem? Aí eu descrevi a borboleta. Ele falou, Olga, chama a minha mãe, ela precisa ver isso. A mãe entrou, viu aquele trabalho simples, mas para ela tão significativo, que ela mandou pôr num quadro e está na sala da casa dele. Então, eles não reclamam das imperfeições, eles são gratos a qualquer coisa que você faça. Eu li vários livros para eles, eu gravei vários livros, né? E um deles falou, Olga, mas a sua voz está na minha cabeça, porque ele estudava com os livros que eu gravava, né? Eu falei, você está cansado? Ele falou, às vezes me cansa, mas é bom, né? Então, é muito bom, eles fazem assim piadas da própria realidade deles, e é maravilhoso isso. As pessoas especiais, elas contribuem para a nossa evolução. E o sentido da vida e das coisas somos nós que colocamos. Então, tem uma frase do Viktor Frankl, ele é um psiquiatra austríaco, e num curso que eu fiz da Escola de Líderes, conheci o Viktor Frankl através de uma aula, e me apaixonei, né, pela logoterapia. E o Viktor Frankl, ele chegou no limite extremo que um ser humano consegue. Ele viveu num campo de concentração. Lá ele perdeu toda a sua família, esposa, filhos, perdeu todo mundo. E ele, naquela situação limite, ele conseguiu encontrar o sentido da vida. Ele dizia assim, eu não tenho nada mais, mas eu tenho a minha mente. Então, através da mente, ele conseguia até trazer a imagem da esposa, ele conseguia, através da mente, sair daquele ambiente e sobreviver. Então, é o campo de concentração visto de um olhar psicológico. Aquelas atrocidades que aconteceram. E ele diz assim, o sentido da vida é a própria vida. Nós temos que encontrar o sentido da vida em todas as situações que nós estamos vivendo. Não é só na abundância, é na doença, é na miséria, no sofrimento que você está vivendo. Encontre o sentido da sua vida. Então, as pessoas especiais encontraram o sentido da vida delas, na condição que elas estão. E é isso que nós temos que aprender também. Eu até brinco, um trabalho que eu fazia de profissional, né? Eu dizia para os alunos, nós não podemos ser felizes somente final de semana. Porque nós todos ficamos aguardando os feriados, né? E quando juntam os feriados é uma festa, né? Não, nós temos que ser felizes no domingo à noite, que é uma chatice, e na segunda-feira de manhã, não é? Porque na segunda, quem tem emprego reclama que é segunda-feira. E quem não tem, reclama porque não tem emprego. Então todo mundo reclama. Então nós temos que começar a mudar a nossa visão. E encontrar sentido na segunda, na terça, né? Em todos os dias. Agora uma reflexão para vocês. O que pode ser mudado em você? Quais são os paradigmas que você possui que o impede de ser um ser humano melhor? Vamos começar a derrubar. Derrubar paradigmas. Nós não somos nem melhor e nem pior que ninguém. Nós somos únicos e diferentes. Cada um com o seu talento, com a sua deficiência e com uma missão a cumprir aqui. Cada um de nós tem uma história linda. Todas as nossas histórias são lindas, né? Então, que nessa noite a gente consiga refletir.
no que eu posso melhorar? Se vocês disserem assim, Olga, está tão bom que não precisa mudar nada, então já pode morrer. Já chegou o seu momento, não é? Porque justamente essa motivação para mudar, né? Cora Coralina que diz assim, cada dia que eu acordo, eu levanto com minha personalidade renovada. Cora Coralina foi alfabetizada na vida adulta e é uma grande escritora. Uma mulher que passou as maiores misérias, né? E os seus poemas são maravilhosos. Então, eu sempre penso nessas palavras, né? Cada dia eu me renovo, né? Então, essa do especial é a mensagem que a gente deixa para vocês pensarem, né? E vamos agora falar do idoso, que aqui tem vários, graças a Deus, né? Falam que é a melhor idade. Outros falam, não é a melhor idade. O que vão fazer com a minha experiência? Minha experiência não serve para ninguém. Eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, não é? Não, é uma idade maravilhosa, gente, de se reinventar, não é? E o idoso, eu escolhi propositalmente esse título. Estava eu e meu filho lá discutindo antes de ontem à noite sobre o título, e nós encontramos a importância social do idoso. Como o idoso é importante para a sociedade. O idoso é uma relíquia. E eu tive a oportunidade de escrever um livro. Até hoje eu escrevi 3, mais um foi o primeiro. Foi um filho que eu levei 9 meses, né, para eu e uma amiga, para a gente publicar, né? E quando eu comecei a escrever, é um livro histórico, não tinha fontes históricas. A Cúria não tem nada, gente. Como a Cúria é pobre de informações, né? É muito pobre. E aí eu estava com aquele livro, aquele desafio para escrever, e tivemos a ideia, vamos entrevistar os idosos. E quantos relatos, quantas riquezas. Aí eu fui consultar as atas da paróquia, umas atas antigas, e ali encontramos vários relatos. E tem um relato muito interessante de uma mulher, em que ela conta um fato que o avô dela contou, e alguém registrou aquilo. É um fato histórico, que nós jamais saberíamos, se alguém não tivesse o cuidado de redigir, de registrar, e aquela senhora de contar, uma senhora idosa, né? Que Jundiaí tinham índios antropófagos. Então, o conhecimento, a sabedoria do idoso, ela tem que ser preservada, gente, né? A sociedade, ela não está preparada, e nem a previdência social, né? Porque o idoso é um peso para a previdência. O pessoal não morre mais, demora demais para morrer. E a previdência não tem como suportar tudo isso, né? Então, olha só, o avanço da ciência está fazendo o homem durar mais, felizmente, e com qualidade de vida. Mas a sociedade não se preparou para receber o idoso. Não se preparou, né? Nós temos políticas públicas, temos Estatuto do Idoso. É um avanço, sem dúvida nenhuma, isso já é um avanço. Mas ainda falta muito, né? Até aquela vaguinha do idoso, o pessoal para. É rapidinho, eu só vou ali. A vaga do deficiente. Eu só vou entregar esse papel. O brasileiro é muito disso. E eu assisti até um vídeo em que o rapaz coloca os braços dentro da camiseta para dizer que é deficiente físico, para poder ocupar a vaga. E depois ele anda um pouco, aí ele tira e sorri ainda e faz um gesto. Então, infelizmente, a nossa sociedade ainda tem alguns comportamentos estranhos, né? E a grande doença é do abandono. Não importa se é uma classe alta ou uma classe baixa, existem clínicas luxuosas com a mesma doença do abandono, não é? Porque não é você colocar o teu idoso numa clínica com todas as condições, né? E não visitar. E quem visita aqui os asilos, aqui as casas de repouso, sabe disso.
como eles são carentes de visitas, de presença da família, né? Alguns colocam por necessidade, realmente, outro, cada um tem a sua razão, mas o que não pode faltar é a presença, é o presente da presença, né? Aqui uma coisa que o Dr. Malagodi fala muito, a tatilidade, né, Dr. Malagodi? O tato. Se uma criança, um bebê, precisa ser tocado, acariciado, para que seus neurônios se desenvolvam, quanto mais um idoso. O toque, a energia que a gente passa, tem que tocar o idoso. Isso cura a gente. O toque cura doenças, a proximidade que você tem com o idoso. O idoso, ele não quer luxo, ele quer presença, carinho, afeto, né? Então, o tato é muito importante, né? A memória. Vamos apresentar para os nossos filhos e para os nossos netos a nossa família, gente. A nossa história, as nossas raízes. Existem crianças que nem conhecem, nunca ouviram falar dos seus bisavós. Não importa, eles não estão vivos mais, mas eles têm que estar na memória. Falar da grande família. Quem são seus tios, quem são os primos. Conversar sobre isso. É muito importante. E eu aprendi com uma pessoa idosa lá, que mora em Venceslau Braz, nem sei se mora ainda, numa montanha, no sítio, lá no charco, né? Que a senhora me mostrou o livro da vida que ela fazia. Eu me encantei com aquele livro e eu faço esse livro da vida. E eu registro nesse livro fatos importantes. Falei, quando eu não estiver mais aqui, nunca ninguém pegou esse livro para ler. Só me pergunto às vezes, mãe, tal coisa tem no livro da vida? Aí eu vou consultar. Outro dia serviu, né? Está no livro da vida lá o dia que começou a andar, que começou a falar, que o médico perguntou. Aí eu fui lá, estava registrado no livro da vida. Então, é o livro que vai ficar para a família, para resgate da memória da família, não é? Então, é muito importante a gente ter orgulho da nossa história, mesmo que seja uma história difícil, é a nossa história. Nós gastamos tanto comprando biografia de outras pessoas, eu pelo menos gosto muito de biografias, e por que não fazer a nossa biografia, a nossa história? Né? Atividades prazerosas, desde que o idoso tenha condição, atividades que lhe dê prazer, é a vida que recomeça. Quantas mulheres ficam viúvas e remoçam? E a sociedade fala, nossa, olha aquela lá viúva, parece que está mais bonita. É ou não é? Nós somos terríveis. Mas por quê? Porque ela se reinventou, chegou o momento dela, ela viveu para os filhos, para o marido, ela ficou viúva, é o direito dela de se reinventar, de passear, de viajar, de ter amigos, né? É maravilhoso isso. E cada idoso tem a sua preferência. Nós não podemos generalizar que todos têm que viajar, que todos têm que dançar. Não. De repente, o meu prazer é ler. O meu prazer é um prazer mais de isolamento. Não importa. É aquilo que me dá prazer. Não que dá prazer para o outro. Né? O idoso sofre de um outro grande problema, da invisibilidade. O idoso, muitas vezes, ele é invisível para a própria família. Quem é que, quando visita um idoso, ou visita uma família que tem um idoso, conversa, bate papo com o idoso? São poucos. O idoso fica ali olhando, vendo toda a movimentação. Às vezes, esquecem até de cumprimentar o idoso. E se ele tem Alzheimer, é ele que tem Alzheimer, não é você. Ele não te reconhece, mas você sabe quem ele é. Né? Então, eu comparo a invisibilidade do idoso
com a invisibilidade do morador de rua, que também é invisível para a sociedade. Quantas vezes, eu falo nós, porque eu também me incluo, a gente dá uma esmola para uma pessoa, porque fica com remorso, ai, nossa, eu tenho esse dinheiro aqui, eu não vou dar, mas nós não olhamos nos olhos dele. E dá a impressão que o morador de rua não tem história. E eu digo, gente, eu tive o privilégio de entrevistar mais de 100 moradores de rua. E sinto muito não ter guardado esses registros que ficou na entidade e acabou sumindo, que daria um belo livro. A grande maioria está nas ruas, em primeiro lugar pelo álcool, e depois por drogas. Mas as suas histórias são muito fortes. Então, eu entrevistei professores, advogados, um era especialista em motor a diesel da companhia FEPASA, outros de uma condição de famílias mais humildes, mas uma grande parte eram pessoas cultas, que optaram pela rua, porque na rua eles se sentem acolhidos e a família os despreza. Né? E certa vez, uma amiga me contou, ela trabalhava no SOS, e o morador de rua chegou lá. E ela falou, olha, eu sinto muito, mas hoje não tem nada para dar para você. Ele falou, mas eu não quero nada. Eu só vim aqui hoje para que você me chame pelo meu nome. Porque há 2 anos ninguém me chama pelo nome. Então, essa invisibilidade passa também para o idoso. E como ele fica feliz quando alguém senta perto dele, né, para ouvi-lo ou para tocá-lo, né? Isso cura e acho que dá até mais tempo de vida para eles. Vida social, muito importante. O idoso tem que ter os seus amigos, ou se não tem, a família, envolvê-lo nos passeios, sempre que possível. O homem é um ser social. Um homem isolado, um aluno isolado, é um aluno especial, gente. Nós pensamos sempre na pessoa especial como um deficiente, mas não. Só retomando um pouco, um aluno que perdeu o pai é um aluno especial. Que os pais se separaram é um aluno especial. Um aluno obeso é um aluno especial. Há vários casos, né, de condição de pessoas especiais, né? E o idoso isolado também não é um comportamento normal. Ele precisa estar em contato com outras pessoas. Nós só aprendemos em contato com o outro, né? E nós só nos conhecemos através do outro. É o outro que nos sinaliza quem nós somos, né? Ser ouvido. Na era da tecnologia, dos celulares, como é difícil alguém ouvir alguém. Vocês estão aí me ouvindo, mas eu sei que a mente já foi longe, já voltou, só ficou o corpinho aqui, né? Normal, gente, normal. O cérebro humano não aguenta ficar muito tempo ouvindo, né? E eu estou aqui parada, estou sofrendo porque eu gosto de ficar andando, eu gosto de me movimentar, né? Porque ouvir uma pessoa falar parada, eu acho que é mais difícil ainda. E sentada, eu acho pior ainda, a minha opinião. Eu não gosto de palestrante que senta. Eu acho que tem que ficar em pé, o diafragma fica liberado, o som sai melhor, né? Então, ouvir já é difícil. Imagine quando um idoso começa a contar os causos dele. Nossa, e que repete. Mas repete. Eu já estou repetindo também, muitas vezes. Já contou isso. Eu falo, não tem problema, idoso repete mesmo, né? E repete, e repete. Não tem problema, para ele, aquilo é sempre novo. Eu vejo em casa, eu estou vivendo essa experiência. Às vezes, da varanda para o quarto. Aonde eu estou indo? Está indo para o quarto. Ah, tá. Para onde que eu estou indo? Está indo para o quarto. Ah, tá bom. Né? E aí pergunta várias vezes. Normal da idade, né? Agora, quando o idoso começa a contar da sua vida, escreve, gente. Não percam essa oportunidade de registrar.
Não percam essa oportunidade. Eu tive o privilégio também de publicar um livro da história da minha mãe. Ela foi contando a história, eu fui apenas registrando e organizei o livro. Chama-se O Pequeno Batovi. E é muito interessante quando o idoso começa a pôr todas as suas memórias, né, todas as memórias, as suas angústias, os seus sonhos, os seus projetos. Mas escrevam enquanto eles têm lucidez, porque logo eles perdem a lucidez. E eles têm muita sabedoria. Né? E é muito gostoso, gente, ouvir os causos, né? Os causos de quem morava na fazenda, nos sítios, né? Então, ouvir o idoso é muito importante, né? E outra coisa importante, estimulação cognitiva para o idoso. Tem que estimular. E se o idoso não enxerga mais? Faz oralmente. Né? Dá para fazer. Eu trabalho com isso também, eu faço muitas vezes com minha mãe aquela lista de comida, vamos lá, lista de comida com a letra M, que é coisa de criança, né? Frutas com a letra L, né? E vamos lá, vamos fazer o jogo da senha, alto, baixo, gordo, magro, e aí vai. E a danadinha acerta, algumas contas mais simples, né? Então isso é uma estimulação cognitiva. Aqui vocês estão vendo palavras cruzadas. Tem idosos que falam, nossa, eu faço todo dia palavras cruzadas. Errado. Todo dia não. Só isso também não é bom. O cérebro vicia. Tem que ter coisas diferentes. Então, andar é bom, ouvir música é bom. Tomar banho de olhos fechados é ótimo. Tem muita coisa que dá para fazer com o idoso, né? Ler. Se ele não enxerga, alguém lê para ele. Trabalhos manuais é muito bom. Então, tudo isso vai deixando a mente ativa. Tem professores com mais de 90 anos, gente. Tem uma professora na USP, ela tem 92 anos. E como ela já não tem mais mobilidade e tudo, ela tem uma sala só para ela, ele orienta a tese de doutorado. É um poço de conhecimento. Então, quanto mais eu estimulo a mente do idoso, mais saúde física ele vai ter também, né? Quem aqui já ouviu a expressão ou fala, no meu tempo como era bom? Quem já falou isso? Falou, Sérgio? Falou, Celina? Ana, o meu tempo é o aqui e o agora. Logicamente que na juventude é muito bom, né? Está tudo certinho, tudo no lugar. O tempo passa, tudo muda. Mas o nosso tempo é o aqui e o agora. E é muito triste quando você vai num banco e você vê filas. A fila dos que sabem usar o caixa eletrônico e a fila dos que precisam de ajuda. Se nós estamos vivendo nesse tempo, nós temos que aprender a usar o que está à nossa disposição. Usar o computador. É muito importante o idoso jogar, fazer joguinhos, mandar e-mails, WhatsApp, tudo é muito bom para o idoso que tem essa capacidade, que enxerga, que tem ainda lucidez. Tudo isso é muito importante, né? Então, o meu tempo é o aqui e o agora. O passado já passou. Para que serve o passado? Só para a gente aprender alguma coisa, né? Ficar recordando o que passou é um sofrimento muito grande às vezes. O futuro, nós não sabemos como vai ser. Agora, o hoje tem que ser vivido. Então, não importa a minha idade. O idoso não tem mais ou menos valor que um jovem de 20 anos, de 15 anos. Todos nós temos um valor, assim, totalmente igual. Não importa a nossa idade, né? Então, vivamos com sabedoria e com entusiasmo, não com otimismo. O otimista é aquele que acha que tudo vai dar certo. O entusiasta é aquele que fala, mesmo que não dê, eu não vou perder o entusiasmo. Esse entusiasmo quer dizer ter Deus dentro de si, né? Então, que nós saiamos nessa noite aqui, vivendo o aqui e o agora.
e encontrando o sentido da vida em qualquer situação, procurando quebrar os nossos paradigmas e olhando com um olhar diferenciado e humanizado para aquelas pessoas que não são tão perfeitas como nós, mas que têm uma evolução que, quiçá, a gente um dia vai atingir. Talvez não. Não é? Então, gente, foi um prazer muito grande estar aqui nessa noite, né? Celebrando a Semana da Família, celebrando a Semana da Vida e poder fazer uma reflexão, né? Hoje foi mais uma reflexão sobre o que é ser uma pessoa especial e, resumindo, todos nós somos especiais, né? Cada um na sua singularidade, no seu dom, na sua deficiência, mas todos nós somos um milagre de Deus. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estou à disposição de vocês. Alguma coisa que não ficou claro, estou à disposição de vocês. Né? E as histórias são, assim, muito interessantes. Até você me fez lembrar um outro fato que me aconteceu. Teve um dia aí que eu fui trabalhar sem comer. Eu estava com muita fome, muita fome. E uma aluna, ela vendia uns lanches naturais. Eu comentei, eu falei, nossa, eu preciso pegar um lanche com você. Ela falou, não, eu vou dar de presente para você. E o lanche era muito bonito, mas eu falei, eu vou guardar para comer quando eu sair daqui. Eu ia comer em casa. Mas depois eu parei no semáforo e falei, eu não vou resistir. Eu vou comer esse lanchinho. Aí eu parei no semáforo, abri o lanche, veio uma moradora de rua. E aí eu fui procurar, né? Ela falou, tem alguma coisa aí? Eu falei, eu vou ver se eu tenho. Ela falou, mas sabe o que eu queria? Eu queria esse lanche. Aí eu olhei para o lanche olhou para mim e eu dei o lanche para ela, né? Então, são situações assim interessantes, né? Nada é por acaso, né? E quando você olha com esse olhar, como você falou, humanizado, a gente não faz bem para nós, faz para eles, é para nós, né? Nos preenche como pessoa. Né? É porque quando a gente vive, né? No meu caso, as duas realidades atualmente, né? Do idoso e da pessoa especial, a gente fala com o coração, né? Porque a gente vive, não é só uma teoria. Existe uma teoria por trás, mas a vivência nos humaniza, né? Muito, muito. E o preconceito que a gente vê nas pessoas, porque quando você vê um deficiente, isso é muito comum, as pessoas não olham a pessoa integral, ela olha a deficiência. Mas a deficiência é apenas uma pequena coisa. Ela é um ser completo. Mas é aquilo que mais chama a atenção. Né? Que mais chama a atenção. Existe mesmo. Por exemplo, quem já viu uma pessoa com deficiência visual fazer uma leitura numa missa? E por que não? E por que não? Quem já viu um cadeirante fazer a procissão do ofertório? E por que não? Não é? Então, são coisas que, se eu quero incluir, eu tenho que incluir, porque eles são como nós, pessoas como nós. E como seria importante isso? Seria um aprendizado para todo mundo. E aquelas mães que acham que ter um filho, uma criança especial na classe do filho dela, que é normal, vai prejudicar a aprendizagem dele, é o inverso, gente. Vai agregar informações, vai mudar o olhar dessa criança, porque a criança não tem preconceito. Não tem. Quem coloca o preconceito na criança são os pais. Isso eu falo tranquilamente, são os adultos. A criança é livre. A criança, ela nos ama do jeito que nós somos. A criança é muito pura. Mas algumas são preconceituosas porque alguém colocou isso na cabecinha delas, né? Então, feliz daquele que tem um especial na sala.
para os professores, eu sei que não é fácil ter alunos especiais, porque, como eu falei, que o sistema de ensino é excludente, com uma classe de 30, 35, você ter 4, 5 especiais, não dá para atender. Não vamos também ser utópicos, não é? Então, a lei prevê isso. Se há alunos especiais, tem que ter um número menor de alunos para que sejam atendidos. Mas o sistema não faz isso, né? Então, eu faço de conta que incluo, mas eu apenas integro, né? Não incluo. E o aluno especial não é aluno do professor, é aluno da escola. Todo mundo tem que se envolver, né? E eles nos dão lições assim, que você tem que estar aberto para perceber. Tenho para ouvir e aprender com eles. Tem um último fato que eu vou partilhar com vocês, do morador de rua. Ele tinha um mau cheiro muito forte. E um dia ele foi no nosso projeto e a senhora disse assim: ou você toma banho ou você come. Ele falou: então eu prefiro não comer. E ele foi embora. No outro dia ele voltou, com menos cheiro, né? Difícil para ficar perto, né? Aí ele falou: olha, hoje eu vou tomar banho. Ela falou: então ótimo. Então ele tomou banho, ganhou roupas limpas e ganhou um cobertor, no plástico, tudo bonitinho. No terceiro dia ele volta sem o cobertor. E ele dormia perto do Maxi Shopping, tinha uma manilha, e ele dormia lá dentro. Cadê o seu cobertor? Ele falou: eu doei. Mas doou como? Você só tem aquele? Ele falou: eu doei para um outro amigo meu, porque eu tenho o papelão, e ele não tinha nem o papelão. Então eu resolvi ficar com o papelão e doar o cobertor. Gente, são pequenas lições, né? De solidariedade, de desapego. E a grande parte deles tem um cachorro, que é a necessidade que o ser humano tem de se sentir amado. O cachorro é uma referência, né? É um vínculo que ele tem. Porque nós precisamos saber, em algum lugar do mundo, alguém me ama. Alguém me ama em algum lugar, né? Então, o que eu digo, são lições que são colocadas aos nossos olhos para a nossa evolução. É para a nossa evolução, não para deles, para nós. Não é mesmo? Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação? Fiquem à vontade. Vamos encerrar então, Douglas? Depois eu pego aqui. Quero aqui parabenizar Olga, muito obrigado, contribuiu muito comigo eu não tenho essa vivência, nunca tive essa vivência com pessoas especiais, apesar de nós todos aqui, eu aprendi hoje que eu sou um deficiente e todos nós somos, porque não temos a eficiência em tudo, principalmente dentro do matrimônio, né? O homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Eu não consigo fazer o que a minha esposa faz e ela também não consegue fazer aquilo que eu faço. Então nós nos complementamos diante disso tudo. E eu sempre tive essa admiração pela pessoa idosa, de sentar e conversar, né? Até comentava com a minha esposa, a gente gosta de ouvir as histórias, é algo assim que a gente percebe também o brilho nos olhos, né? Quanta sabedoria, quanta experiência, quanta coisa boa nós temos para passar. Muito obrigado, que Deus abençoe você e queremos contar ainda mais com a sua ajuda. É só o início de uma trajetória daquilo que nós precisamos realizar. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo projeto que foi aprovado do planejamento familiar natural, que nós vamos dar continuidade agora, né, em diálogo com o prefeito, ver de como que nós vamos conseguir viabilizar isso tudo. Agradeço aqui a cada um de vocês que vieram aqui hoje prestigiar, foi um momento muito especial para nós, onde nós pudemos aqui estar em família, aqui nesta noite, e dizer que nós, através da Frente Parlamentar em Defesa da Família, que foi aprovada,
nós iremos prosseguir dialogando, buscando mais conhecimento a respeito desse tema que é fundamental para nós, para que a gente possa assim também levar para mais pessoas, porque isso que a Olga disse, que muitas vezes esse preconceito que eu trago comigo é pela minha ignorância, de não conhecer, de não ter a informação a respeito daquilo, e muitas vezes tendo a informação não tem a experiência, a vivência de poder experimentar aquilo para quebrar esses paradigmas. Então me ajudou muito a sua palestra, eu agradeço a cada um de vocês que vieram aqui hoje, e a gente encerra nessa noite com uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado, convido a todos para que venham aqui para a gente tirar uma foto aqui especial, todos nós juntos. Obrigado por terem comparecido. Uma salva de palmas para Olga.